vamos começar levantando a nossa voz a Deus em oração, pedindo por essas pessoas, né, para que Deus possa ter misericórdia e que possa agir da melhor maneira possível. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por estarmos aqui na Tua presença, nessa sala de aula virtual. Venhamos te pedir primeiramente, Senhor, que Tu venha estar agindo na vida da esposa do pastor que foi ali fazer aqueles exames, que Tu possa trazer na Tua proteção, que Tu possa ir dando livramento, a mãe da irmã Alane também, que Tu possa, Senhor, estar fazendo uma obra em todas as outras pessoas que estão doentes nos hospitais, pastor Balbino, que foi pedido oração por ele no grupo, e que Tu venha ter misericórdia, Pai, da nossa nação, e que possamos nessa aula aprender mais da Tua palavra. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Obrigada, Moisés. Deixa eu tentar aqui compartilhar a minha tela com vocês. Eu acho que meu gato andou aqui por cima do meu computador. Deixa eu apagar isso. Ai, pronto. No grupo da igreja, eu pedi para vocês lerem. Alguém leu do 1 ao 3, o Apocalipse? Eu sei que a lição é o capítulo 1, do 9 ao 20, mas eu queria saber se alguém leu do 1 ao 3. Podem abrir as câmeras e dizer. E se ficar todo mundo calado, eu vou entender que ninguém leu. Eu li, Débora, agorinha há pouco. Tudo bem, Alane. Está carregando aqui a apresentação. A gente vai começar. A lição de hoje é sobre a autoria, né, a vocação para revelação. Apocalipse significa revelação. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, eu consigo ver. Pronto. Então, como eu falei no início, a lição, ela fica no Apocalipse 1, do versículo 9 ao 20, mas eu pedi que vocês lessem um pouquinho mais. E vocês vão entender depois por quê. O texto áureo é o 9, e ele fala: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quem estava na aula passada, lembra que o pastor Saulo falou que o João estava na ilha de Pátimos depois de ter sofrido perseguição, né? A tradição da igreja conta que ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente, e como ele não morreu, eles deixaram ele na ilha de Pátimos, meio que exilado, né, para que ele pudesse morrer lá. Então, nesse tempo que ele estava na ilha de Pátimos, ele recebeu a revelação. A gente precisa começar falando do imperador Domiciano. Esse imperador de Roma, ele começou a exigir adoração a si mesmo e espalhou por Roma, né, várias imagens dele. Eu coloquei 3, mas se vocês pesquisarem no Google, tem várias estátuas dele, ou busto, porque como ele exigia adoração em todos os lugares, então ele espalhou, né? E ele punia com martírio, exílio, torturas, confisco e até a morte a quem se negava a adorá-lo como Deus. Então, nessa época, os cristãos, como não criam que ele era Deus, né, lógico, eles confiavam em Jesus as suas vidas, eles estavam sendo muito perseguidos e martirizados, né. Então, é nesse contexto que o livro de Apocalipse é escrito. E aí, a igreja estava passando por todo esse sofrimento no Império Romano, e ela tinha algumas perguntas
né? A revista coloca algumas perguntas que a igreja poderia estar fazendo. Gente, eu tenho dificuldade de passar esse slide. Vocês vão ter que ter paciência comigo, que eu estou apanhando aqui. Deixa eu tentar colocar aqui de novo. Irmão, só uma dica, você pode fazer como eu fiz semana passada, pode deixar ele lá minimizado, a janela que você que compartilhou e passar ele manualmente mesmo, porque se for preencher a tela e passar, parece que tem algum conflito do Google Meet que ele não passa para quem está vendo a apresentação, não. Sei. Aí ele saiu. Deixa eu ver se eu consigo botar de volta aqui. Tá, pronto, voltou, né? Voltou. Então, quais seriam as implicações de toda essa perseguição que o Domiciano estava fazendo, né? Qual seria o que iria acontecer? Será que o cristianismo ia acabar? Será que as forças do inferno que estavam ali encarnadas naquele imperador iriam vencer? Até quando iria continuar essa opressão aos cristãos por conta que eles não adoravam, né, as imagens de Domiciano? E aí a lição ela traz uma pergunta também, quais lições poderiam ser aplicadas nas igrejas na igreja de todas as épocas, né? A igreja de hoje, será que a igreja de hoje pode tirar algum ensinamento do que foi escrito em Apocalipse? Né? Será que tem lições que podem ser aplicadas a nós? Então, são perguntas que deveriam estar sendo feitas naquela época e que a gente, lendo o Apocalipse, também a gente pensa, né, sobre isso. E apesar de você ver toda essa revelação ter uma linguagem metafórica um pouco pesada, né, a questão de dragão, a questão de serpente, espada e várias outras simbologias que têm um significado específico na revelação e na revelação da profecia que o Apocalipse passa, mas ao mesmo tempo ele te conforta porque aquele que está salvo em Jesus, aquele que guardou, né, os mandamentos, ele vai passar por tudo isso e vai obter, né, a sua salvação, a vida eterna. Essa é uma mensagem de conforto, principalmente aqueles que vinham sofrendo a forte perseguição dos imperadores romanos, né? E esse Domiciano era um muito carrasco, né? Se eu penso que ele e Nero foram um dos que mais bateram no povo naquela época. Exatamente. E quando eu estava estudando para falar sobre Apocalipse, uma coisa que o autor da revista fala, assim, na revista do professor, né, que o Apocalipse, ele foi feito para mostrar que Jesus ia vencer tudo, né, a vitória de Jesus. Apocalipse, o tema central é a vitória de Cristo sobre todas as coisas. E quando eu li Apocalipse, na verdade, eu ouvi Apocalipse, né, que eu coloquei, esses dias eu tenho ouvido bastante o livro de Apocalipse, sem tentar entender as figuras de linguagem, sem procurar entender o que significava tudo aquilo que ele usa, mas vendo Jesus como um vitorioso, a mensagem real do livro é mostrar que Jesus vai vencer tudo. Para mim, Apocalipse ganhou um novo sentido, né? Ganhou uma outra conotação, assim, porque para mim era um livro bem complicado, né, de entender, e eu já tinha estudado algumas interpretações acerca de algumas coisas, tem
Tem os que concordam e tem os que discordam, né? Mas a gente vai vendo os pontos de vista e a gente fica na dúvida, pensando quem está certo e quem está errado. Mas então a gente, pensando dessa forma, né, que Jesus é o tema central, Jesus é o tema central, a vitória dele é o tema central. A gente pode ler Apocalipse com outros olhos. Eu vou tentar abrir aqui de novo, porque minha internet travou. Eu tô no celular e no computador. E no computador, às vezes, a internet trava. Então, eu tive que ver se eu reinicio aqui a apresentação. Irmãs, só aproveitando o ensejo, amanhã eu vou estar postando no grupo da igreja um estudo que eu estou elaborando aqui sobre a simbologia do Apocalipse. Isso é um material de apoio que eu criei. Amanhã eu vou estar postando em PDF para os irmãos poderem estar se situando mais com a questão das simbologias, né? O que é o dragão, o que é que as cores do Apocalipse significam, né? A questão dos animais e outras simbologias que são bastante, às vezes, deixam o leitor bastante confuso, né? Então eu vou estar lançando esse material amanhã no grupo para ajudar os irmãos no estudo do Sim. trimestre. Então, vamos lá, eu vou fazer assim mesmo. Perguntas. Pronto. O apóstolo chamado para a revelação, está em Apocalipse 1, o 9 e o 10. O 9 a gente já leu, né? Eu gostaria que alguém lesse o versículo 10 de Apocalipse 1, por favor. Abre o microfone. Posso ler? Pode, sim. É 1:10? 1, né? 10, isso. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta. Então, no 1 ele fala que está na ilha de Patmos, no 10 ele fala que ouviu a voz do Senhor, né? Eu me encontrei em espírito, então ele fala a forma como foi revelado para ele, né? A visão foi concedida por Cristo, tendo como agente o Espírito Santo, né? O Espírito Santo estava dando a direção, a voz que ele estava ouvindo, né? O fato dele ter ido em espírito. E gente, deixa eu só tirar o gato aqui. Ele subiu em cima da mesa e tá derrubando tudo que tá em cima da mesa. Desculpa, gente. Em Apocalipse 1:11 ele fala, escreve no livro, né? Essa ordem é repetida em 1:19, 2:1, 2:8, 2:12, 2:19, no capítulo 19, no versículo 9 e no 21, versículo 5, né? É dado a ordem para ele escrever no livro. Então, ele tinha que escrever tudo que ele estava ouvindo e vendo no livro, que seria mandado, né, para as igrejas. E no versículo 10, que a irmã leu, fala sobre o dia do Senhor. E naquela época era costume já dos irmãos se reunirem nos domingos, né, que é o dia que o Senhor ressuscitou. Então, provavelmente, né, e isso já é bem comumente aceito, que ele estava falando do domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Alguma dúvida? Tá tudo bem até agora? Tudo ok, Não. não pode prosseguir. Pode prosseguir também. Então, Apocalipse, os destinatários, né, no versículo 11, ele fala, escreve o que você ouvir, né, o que você vê, e envia às 7 igrejas. E aí ele fala, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram igrejas que ficavam na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E aí,
Tem um versículo que ele fala, quando ele fala com as igrejas, que eu acho que é muito importante para a gente, não só em relação ao Apocalipse, mas em relação a toda a revelação da Bíblia, né, em si. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Claro, quem tem Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está se referindo às 7 igrejas, né, o que ele mandou dizer para elas. Mas eu entendo que o Espírito, ele fala inicialmente com os patriarcas, né, com Israel, depois, através de Paulo, Pedro e outros que escreveram o Novo Testamento, ele também fala à igreja, e que a gente tem que dar ouvidos, né? É muito comum as pessoas ouvirem e não fazerem nada. Então, essa advertência, né, quem tem ouvidos, ouça, eu acho que é muito pertinente, principalmente nos nossos dias, que nunca foi tão preciso a gente colocar em prática aquilo que a gente escuta, né, de que o Senhor é a nossa paz, que quando a gente está fraco, então é que a gente está forte, porque a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que Deus está no controle, né, que a gente não deve ter medo, porque Ele está com a gente, que Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz. Tiago, ele fala, né, não sejam apenas ouvintes negligentes, mas que sejam operosos praticantes, né, então que a gente pratique. Aí, nos versos 12 e 13, eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta em Apocalipse, no 1, e quando eu pedisse para alguém ler, vocês pudessem ler rapidamente, para a gente não perder tanto tempo. Cristo é conhecido na igreja e por meio da igreja. Capítulo 1, o 12 e o 13. Alguém poderia ler, por favor? Eu vou ler, Osete. Voltei-me para ver quem falava comigo. Tá ouvindo? Sim? Pronto. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então, depois ele explica, né, essa visão que ele teve, que era Jesus passando por entre a igreja e os pastores da igreja e tudo. Então, mostra que ele anda pela igreja, né? Ele é conhecido pela igreja e por meio da igreja, porque também fala dos pastores. E eu acredito que os pastores, como líderes, são representados, mas a igreja local não é só o pastor, né? Todo mundo. Tanto que quando o Senhor manda mensagem para as igrejas, ele não está mandando mensagem só para o pastor da igreja, ele manda para toda a igreja. O 2. Cristo está no meio da igreja em ação como resposta para suas expectativas. O irmão já leu o 13, né? Então, ele está passando pelo meio da igreja. E Jesus, por onde ele passava, né, não acontecia nada onde Jesus passava. Quando ele estava aqui na terra, quando ele passava nos lugares, não acontecia nada? Ou sempre acontecia alguma coisa? Alguém pode responder? Sempre acontecia milagres e ele levava a palavra de Deus, né? Exatamente, sempre Sempre era acontecia, né? marcante. E todo mundo queria estar perto dele, né? Então, eu acredito que a gente tendo essa consciência de que Jesus anda pela igreja, né? A gente entende que ele está sempre com a gente sempre quer estar perto dele. E essas expectativas, né? De que vai haver cura, de que vai haver palavra ao nosso coração, de que vai haver transformação de vida, que era o que acontecia onde Jesus estava. O ponto 3 fala que a igreja nem sempre é aquilo que apresenta ser. Eu anotei, porque senão a gente ia ter que ler muitas partes, o que Jesus manda falar para as igrejas. Tem 2 igrejas que ele não fala nada de ruim,
que é a Esmirna e a Filadélfia. Filadélfia, ele fala que ela tem pouca força, mas ele não está falando que é uma coisa ruim, né, assim. Mas de Éfeso, ele admira as obras, o trabalho árduo, a perseverança, admira que eles colocaram à prova os que se diziam apóstolos, mas que não eram. Mas tinha contra eles que eles abandonaram o primeiro amor. O abandono ao primeiro amor aqui é tratado como um pecado, tanto que ele fala: arrependa-se. Se não fosse pecado, não precisaria de arrependimento, né? Ele estava falando do ativismo, a igreja continua ativa, a igreja continua trabalhando, fazendo tudo, mas não é mais por amor. Não é mais por amor como já foi um dia, né? Vocês abandonaram o primeiro amor. Então, tudo que a gente faz para Deus sem amor, a gente precisa de arrependimento. Porque sem amor nada vai aproveitar para a gente, né? Nada, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 13, né? Sem amor nada disso me aproveitará. Ele fala que pode dar todos os seus bens, entregar até o seu corpo a ser queimado, mas não ia se aproveitar de nada o que ele fizesse. Pérgamo, ele elogia, né, que permaneceu fiel ao nome de Jesus, não renunciou à fé mesmo diante da perseguição, mas tinha gente que se apegava ao ensino de Balaão e ao ensino dos nicolaítas, ou seja, tinham costumes e coisas erradas dentro da igreja. Então, ele mostra, né, mesmo vocês não renunciando o nome, mesmo vocês não abandonando a fé diante da perseguição, tem coisa errada aí no meio. Vocês precisam corrigir isso. De Tiatira, ele fala do amor, da fé, do serviço, da perseverança, né, de que eles estavam trabalhando mais agora do que no princípio, a mesma coisa, né, do ativismo. Mas tinha uma mulher lá que ele coloca o nome de Jezabel, que ela se diz profetiza, mas não é, e que ela estava ensinando coisa errada dentro da igreja. Também é uma coisa que precisa ser corrigida. De Sardes, ele fala: vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Então, eles não faziam a obra de Deus da forma que Deus exige. Todo mundo achava que eles estavam vivos, mas Jesus estava falando: mas vocês estão mortos. E de Laodiceia, é o único que ele não fala. Aliás, Sardes e Laodiceia, ele não fala coisas boas, né? Fala direto, assim: você não é frio nem quente. Você diz: eu tô rico, eu adquiri muitas riquezas, eu não preciso de nada. E aí Jesus vai falar: não, vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cego e nu. Quer dizer, nada daquilo que vocês acham que tem, vocês têm de verdade. Então, a igreja nem sempre é aquilo que apresenta ser, que aparenta ser. E esse começo de Apocalipse, por isso eu pedi para vocês lerem até o 3, porque para vocês lerem o que Jesus mandou dizer para as igrejas. E se vocês lerem 20 vezes nas lições todas que a gente vai ter, vocês só vão ter a ganhar, né? Então, Jesus, ele anda no meio da igreja para oferecer a oportunidade de arrependimento antes de aplicar juízo. Ele sempre dá a oportunidade de arrependimento, né? A gente, como filho, a gente sabe que o Espírito Santo, ele toca no nosso coração, ele mostra quando está errado. E ele não faz isso só para nos acusar, ele não é o acusador, né? Às vezes o diabo acusa, assim, a gente. Mas quando o Espírito Santo toca na nossa vida, quando Deus mostra aquilo que a gente está fazendo errado, ele está dando para a gente a chance de se arrepender antes que ele venha com algum tipo de, antigamente se chamava punição, né, de castigo, mas eu chamo de pedagogia, né, de ensino. A repreensão que Deus dá aos seus filhos é para ensino, não é um castigo, não é uma punição, é para a gente aprender. Então é pedagógico.
pedagógico, né? É sempre pedagógico o que Deus faz com a gente. E graças a Ele, que Ele não desiste, né? Ele não desiste dos que são dele, Ele sempre está disposto. Alguém tem alguma coisa para falar sobre os destinatários? O que eu queria dar só abrir uma vírgula aqui, a questão que a irmã fala da igreja em Éfeso, né, que Jesus elogia, mas ele vai no ponto aí que eles deixaram o primeiro amor, que é a questão do ativismo. Se contextualizarmos e olharmos para a nossa situação atual no Brasil, como cristãos, como evangélicos, podemos ver que o evangelho em si, ele é muito infantil e rudimentar na nossa nação. Ele não causou mudança, como nos países reformados, que você vê que as pessoas são honestas, né, em suas relações, nos trabalhos, e outra série de questões que trouxe mudança, né, e aqui a gente vê que muita igreja está nesse modelo aqui, que esqueceu o primeiro amor, na questão do ativismo, no automático, mas ele não tem a questão da doutrina, ele não tem a questão do arrepender-se e nascer de novo. E nisso você vê que não traz tanta diferença. Por isso que a gente está num país que, infelizmente, né, reina a corrupção e uma série de outras questões que, se realmente as pessoas que se dizem evangélicos, né, alguns, fossem para a Bíblia e fazer o que manda, né, se voltar ao amor, e não só a questão das práticas, da religiosidade, a gente tinha uma mudança na sociedade. Isso refletia na sociedade que está em volta. Então, a gente vê que isso é uma das consequências da nossa atualidade também, né, esse ativismo cristão. Sim, muito bem colocado, Moisés. A gente sempre tem essa linha muito tênue entre religiosidade e o genuíno evangelho, né? E cruzar ela é muito fácil. Até para quem é ali no evangelho certinho e defende, cruzar a linha para a religiosidade é muito fácil. A gente tem que estar se policiando e dependendo da graça de Deus, dependendo do cuidado dele, né? E sempre se perguntando, eu faço isso muito constantemente. Será que eu estou sendo apenas religiosa? Ou eu estou realmente servindo a Deus de coração, amando Ele como eu preciso amar? Eu sempre tento sondar, eu peço para o Espírito Santo me ajudar a sondar o meu coração. Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, eu acho que é uma prática que todo mundo na igreja poderia aprender, né, e fazer, se perguntar como está o seu coração em relação a Deus, em relação à obra de Deus, às coisas de Deus. E o importante também é o pastor Saulo, né? Eu prestei muita atenção, quer dizer, ele sempre se iguala a gente, que é muitas igrejas hoje, então tem o pastor como um ídolo, né? Como na igreja católica, né? E o pastor Saulo é bacana porque ele sempre diz, ó, o exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Eu sou igual a vocês, sou falho, entendeu? Então é sempre importante nesse sentido, né? Que ele sempre conduz a gente para a gente se espelhar em Cristo, né? E não focar nele, né? Como muitas igrejas colocam o pastor, claro que tem que ter um respeito, mas assim, ele é humano, né? Também é pecador, né? Como outras igrejas botam como se fosse o pastor, às vezes até maior do que Jesus. Infelizmente acontece muito, né? Verdade, Rosete. Infelizmente, isso tem acontecido em muitos lugares, né? Não só aqui em Fortaleza ou no Ceará, mas por aí também. A gente vê pessoas adorando os seus líderes mesmo. E a gente é muito abençoado por ter a liderança que a gente tem, né? Porque o pastor, ele está sempre colocando a gente no lugar certo, mostrando, ó, o caminho é esse, não é esse. E ele é muito cuidadoso com a palavra de Deus, ele é muito cuidadoso com as coisas de Deus, e isso é muito bom para a gente. Porque eu penso que nessas igrejas que Jesus manda essas cartas, né, que essas cartas vão para eles através de João, os pastores, eles
eles não estavam percebendo o que estavam acontecendo, né? Alguns estavam fazendo vista grossa, outros nem percebiam mesmo, eu penso assim. E é mandado essas cartas para eles se alertarem, né? E Jesus fala, ó, faz isso, porque senão vai acontecer isso. E a gente sabe que os líderes, eles serão bem mais cobrados do que os outros, né? O pastor Saulo, ele se coloca no mesmo nível que a gente, mas a gente sabe que tanto a perseguição a ele é muito maior, por ele ser o pastor, como a cobrança em cima dele vai ser muito maior, né? Por ele estar na liderança. Então, a gente precisa reconhecer realmente que Deus tem estado com a nossa liderança e abençoado a gente através da vida deles. Isso é muito bom. Então, o autor da revelação, né, que na verdade eu prefiro e alguns autores também preferem chamar de escritor e não de autor, né? João, ele foi chamado por Deus para escrever em um livro tudo que lhe foi mostrado e o que ele ouviu também, né? E há quem o chame de autor do livro, mas alguns preferem chamá-lo de escritor. Eu prefiro chamar quem escreveu a Bíblia, os escritores, né? Porque o autor é só um, é o Espírito Santo, né? Por isso que a Bíblia como um todo, ela não tem nenhuma contradição. Não há como vários autores diferentes escreverem um livro sobre o mesmo assunto e não ter nenhuma contradição. Mas a Bíblia, são mais de 40 pessoas que escrevem, de profissões, de classe social e de épocas diferentes, e não existe nenhuma contradição na Bíblia, justamente porque o autor é o mesmo, é o Espírito Santo. Né? Então, o escritor da revelação, eu colocaria assim, o autor também, ele fala sobre chamar ele de escritor, né? É João. Ele se identifica no verso 9, que foi o verso que a gente leu logo no início. João escuta o que está sendo falado, a Lani leu, né, o verso 10 e o 11, eu acredito. 10 e o 11. E o Orzete leu até o 13, né, sobre a visão que ele estava tendo. Mas vai até o 17, João recebe a visão. Então, vai até o 16, aliás. Como já foi lido até o 13, alguém poderia ler o 14, o 15 e o 16, por favor? Bora, gente. Não precisa ter vergonha. Estamos entre irmãos. 14 fala assim, do 14, né? Sim. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Muito bem, obrigada. E João entende a missão, né? Que são os versos 17 ao 20. Alguém poderia ler? Gente, eu gosto de participação, porque quando a gente participa, a gente aprende mais. Eu vou ler aqui. Tá. 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Só aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para o sempre.
e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, das sete igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pronto. E aí, ele entendeu, foi explicado a ele, né, a visão, foi explicado o que ele deveria fazer, ele entende o que deve ser feito. E ele mostra uma reverência diante de quem está revelando para ele, né? Primeiro ele cai, fica como se tivesse morto. Eu acredito que ele deve ter desmaiado, como Daniel. Em Daniel 8:18, a gente vê também que acontece a mesma coisa com Daniel, quando ele recebe a revelação, ele também cai como morto. E a mesma coisa também de a pessoa que está falando com eles, coloca a mão neles e os levanta. Acontece tanto com o João como com Daniel. E a gente pode ver em Apocalipse 1:17 e Daniel 8:18. Em meio às manifestações mais marcantes do poder divino, a simples garantia de que o nosso Redentor está perto de nós é bastante para acalmar nossos medos e produzir a calma interior. A razão para não temermos é que o Senhor é eterno. Eu achei que a lição foi muito feliz ao escrever isso, o autor da lição, né? A gente precisa sempre lembrar disso, que Deus é eterno e Ele está do nosso lado, né? A gente tem experiências com Deus, eu acredito que a maioria ou todos já tiveram experiências com Deus. Eu tive experiências muito marcantes com Deus, muito fortes. E o fato de saber que Ele é eterno, né? Que Ele já sabe como vai terminar as coisas, que Ele está comigo todo o tempo. O fato dele estar perto sempre, né? E isso acalma. Quando eu tive os piores medos da minha vida, eu pensava assim, tá, se acontecer tudo isso que eu tô com medo de que aconteça. Vou dar um exemplo. Eu descobri que eu estava com osteoporose bem séria no fêmur e na coluna. E como eu já tinha passado por um período bem grande de enfermidades, eu fiquei com muito medo de quebrar a coluna e ficar aleijada. Então eu estava tendo ataques de pânico por causa disso. E aí eu pensei, bem, se eu quebrar a coluna e ficar aleijada, o que vai poder acontecer? Será que ainda assim eu posso louvar a Deus e Deus vai estar comigo? E aí eu pensei, se isso acontecer, talvez Deus queira que eu fale para os cadeirantes sobre Jesus. Talvez Deus queira me usar no hospital. Talvez Deus queira me usar de uma forma que eu ainda não fui usada. Então eu comecei a ver Deus sempre comigo e me usando em qualquer situação que eu tivesse para que ele fosse conhecido, né? E que eu não precisava ter medo. E isso me tirou das crises de pânico, isso me tirou daquela situação toda que eu estava. E eu acredito que a gente precisa sempre lembrar disso. Ele está perto e ele pode nos acalmar, né? O Senhor deve ser reverenciado e adorado e reconhecido na sua eternidade. E continua manifestando o seu cuidado em favor da sua igreja. A gente precisa lembrar que o Senhor é digno de adoração, ele é digno de ser reverenciado, né, de ser reconhecido como eterno. Ele não teve princípios de dias nem terá fim, ele é sábio, por ele foi feito tudo. Então, tudo que existe, tudo vem dele e é dele, né? A gente vê também que após uma visão, vem geralmente um comissionamento. Foi o caso de João, ele teve essa visão, mas também foi o caso de Isaías e de Ezequiel. Eles tiveram visões antes de ser comissionados. Às vezes, Deus também nos dá uma visão, não no sentido como eles tiveram, essa visão de ver as coisas, mas uma visão de, eu posso fazer isso. Às vezes, Deus nos dá um direcionamento, né? E se a gente fizesse isso na igreja? Vou falar com o pastor. E aí o pastor
ouve e diz, nossa, que legal. E a gente vê que é uma visão que Deus nos deu. Deus nos deu aquela visão. Então, essa visão que ele nos mostra é um comissionamento para uma missão, né? Eu não devo dizer, eu vi isso e eu queria muito que Moisés realizasse. Se Deus deu a visão para você, talvez ele esteja te comissionando. Você pode chamar, né? Como eu dei o exemplo Moisés, você pode chamar o Moisés para te ajudar, mas ele está te comissionando. Então, se Deus te dá a visão, provavelmente ele está te comissionando para isso. O verso 17 ele fala, não temas, e no verso 18 ele dá um motivo para a gente não temer. Ele fala, né? Eu fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo o sempre. Então, o motivo da gente não temer é que Jesus está vivo, né? Ele intercede por nós, ele está conosco. Para onde a gente vai, ele vai. Não tem como a gente ficar longe de Jesus. A ordem de escrever num livro o que ele ia ver, né? A visão e o que Jesus estava falando para ele. Está no verso 11, se repete no verso 19. No verso 20, Jesus reafirma a questão do não ter medo. Ele reafirma que ele não deveria ter medo. Por que que ele não deveria ter medo, né? Porque exatamente... não, calma. Desculpa, gente, olhei a parte errada. No verso 20, ele reafirma o que está no verso 16 e no 13. Ele esclarece quem são os anjos, quem é o candelabro, né? Das 7 igrejas. Ele faz essa reafirmação. Algum comentário até aqui? Eu acho bacana, exemplo, naquela parte lá que ele fala sobre impor as mãos, né, a mão direita, né, quando ele caiu lá como morto, algumas coisas que acontecem com a gente, pelo menos comigo, e com a leitura da Bíblia, você vai, é por isso que acontece isso. Exemplo, no meu tempo católico, se você tiver em pecado, você não pode comungar. Certo, mas eu não sabia, eu não entendi o porquê, né? Mas depois, quando a gente vai ler lá se não me engano, em Coríntios, né? Você entende por quê, né? E essa questão, exemplo, de impor as mãos, né? Por exemplo, a gente vai sobre alguém, alguma coisa do tipo, a gente vai orar, a gente levantar a mão e orar com a mão levantada. Creio que seja nesse pensamento, né? Como acontece, como foi sobre João, né? Aí você começa a entender nesse sentido. Uhum. Aí as coisas começam a fazer sentido. Eu tô com a Bíblia aqui de estudo, só por curiosidade, os nomes que Jesus aparece no livro de Apocalipse. Bem rápido. Ele aparece com alguns nomes, como o Filho do Homem, o primeiro e o último, o que vive, o Filho de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o leão da tribo de Judá, o herdeiro ao trono de Davi, o cordeiro, o pastor, Cristo, fiel e verdadeiro, a palavra de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela de amanhã. Esses são os nomes que aparecem lá que lembram Jesus, no livro de Apocalipse, né? Só por curiosidade. Nosso Senhor é tudo isso, né? Você ia lendo, eu ia dando glória a Deus, porque Ele é tudo isso. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é o motivo da gente se acordar todo dia de manhã, né? Ele é a nossa alegria. E esses nomes, a Bíblia sempre traz o nome como algo que mostra uma característica. E cada característica que é enfatizada em cada nome de Jesus é muito maravilhoso, assim. Eu penso assim. Alguém mais tem alguma coisa para falar sobre o que a gente viu? É interessante só ver que no último tópico aí ele reforça a questão da identificação, né? Que ele vai falar, estive morto, né, estou vivo, venci, né? Tenho as chaves do inferno.
Então você vê aí que ele fecha dando essa segurança a João, porque eu creio que deve ter sido assim uma coisa surreal para ele, né? Mesmo que tenha sido em sonho, toda essa revelação deve ter sido algo perturbador, vamos falar do ponto de vista humano, né? De todas essas visão escatológica que ele teve do futuro, né? Então, assim, Jesus, ele no final aí da mensagem do anjo que estava revelando, ele dá essa força, né, em falar isso aí. Eu acho que João se confortou, né, sobre que realmente aquela revelação vinha da parte do Senhor, né, porque deve ter sido uma coisa do outro mundo para ele, né, ter visto tudo isso. Isso, o verso 18, né, que você está falando, eu tive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Eu estou falando do 19, do 18, 19 e o 20, né, que é a confirmação, né, ali Sim, ele se apresenta mesmo, entendeu? que aí no 20 ele vai falar o que é que ele tinha visto, né, vai dar uma explicaçãozinha sobre o que ele tinha visto. Então a gente chega na conclusão, esse finalzinho eu dei uma corridinha por causa do horário. O capítulo 1, ele traz todo o pano de fundo necessário para a compreensão da revelação apocalíptica do Cordeiro de Deus para a sua igreja. Então, qual é o pano de fundo, né? Ele fala que ele estava na ilha de Patmos, então a gente tem noção do ano em que foi escrito Apocalipse, é mais ou menos década de 90 depois de Cristo, mais ou menos esse período, na época do Domiciano, né? Então a gente tem essa ideia do que estava acontecendo, da questão da perseguição, da aflição, do martírio que ele sofreu e estava ali. Então a gente tem esse pano de fundo para que a gente possa entender a visão, né? Para a gente fazer uma interpretação do que está escrito na Bíblia e trazer para os nossos dias, a gente não pode esquecer isso. Né? O capítulo 1 também esclarece o propósito, a autoria, que eu já falei, mas que eu acredito como o escritor, né? Quem é o escritor, a autoridade, de quem veio a autoridade, né? Quem mandou ele escrever? A autoridade não é a de João. Quem mandou ele escrever? Essa é a autoridade, né? Jesus fala com ele e manda ele escrever, é o próprio Cristo que está ali. Fala quem eram os destinatários, que eram as igrejas. Não podemos comprometer a veracidade e a historicidade para aplicar a revelação para o nosso contexto. O meu pai, ele costumava dizer que um texto fora do contexto vira pretexto. A gente não pode tirar nada da Bíblia, do contexto em que foi escrito, nem questionar, né, se foi de verdade ou não. Será que João viu mesmo isso? Será que Jesus mostrou mesmo para ele? Né? E a historicidade no sentido do pano de fundo, como eu falei no início. A gente crê que a Bíblia é inspirada por Deus. Se assim não fosse, Apocalipse seria diferente de todo o resto da Bíblia. Se Apocalipse não tivesse sido o autor do Apocalipse não fosse o Espírito Santo, como foi autor do resto da Bíblia, o Apocalipse seria diferente, teria contradição com o restante completo da Bíblia, e isso não existe. A Bíblia em Gênesis começa com Deus criando o novo céu e nova terra, e termina, ou criando o céu e a terra, e termina com Apocalipse, Jesus criando o novo céu e nova terra. Então tem um fechamento perfeito, porque o autor é perfeito, né, que é o Espírito Santo. Ele inspirou esses homens a escreverem as coisas, mas é perfeito porque o autor é perfeito. E a gente não pode tirar para usar um versículo separado e dizer que ele está querendo dizer aquilo, né? Isso aqui está querendo dizer isso. Então, você se baseia em quê para dizer que isso está dizendo isso? Em outras partes da Bíblia, né? Então, a gente sempre tem que ver. A Bíblia como um todo, ela se completa, ela se responde. Todas as respostas estão dentro da própria Bíblia, né? Quando fala a salvação não é pelas obras, é pela fé. Aí depois fala, mas sem fé e sem obras,
Aí você diz que tem uma contradição, mas um está explicando o outro, né? Que eu não posso fazer para ser salvo, mas eu sou salvo, então eu vou fazer. Então a gente pode ver que a Bíblia inteira, ela se completa e se explica. Isso é porque o autor é o mesmo, é o Espírito Santo. Vários escritores, como eu já falei, mais de 40 escritores, porém, o mesmo autor, né? E a gente não pode tirar nada do contexto em que foi escrito para usar solto, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender. Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Tem também duas passagens que é sobre o mesmo assunto, que fala referente à cura de um cego, e o outro apóstolo fala da cura de dois cegos na mesma passagem. Eu escutando, se eu não me engano, o Rodrigo Silva, que é pastor, ele explicando o contexto histórico que a mulher e criança não eram consideradas como pessoas, não eram contadas, né? Então, na verdade, aquela visão ali que diz lá que curou uma pessoa, poderia ser duas, um homem e uma mulher, ou um homem e uma criança. E aquele outro teve uma visão mais detalhista e viu que realmente eram dois seres humanos, um homem e uma mulher. Mas era a mesma situação, é o mesmo contexto. Então, não entrou em contradição, apenas expressado de forma diferente, pelo contexto histórico, né? Exatamente. Então, assim, a gente pode sempre lembrar, né? A gente deve lembrar que a Bíblia, ela não falha. Já foi procurado falha e tem sido procurado falha até hoje na Bíblia e não foi achada. Então, a gente pode confiar, né, que a Bíblia, ela é um livro que não falha, porque o autor dela não falha. Então, gente, a gente vai orar para encerrar a lição de hoje. E qualquer dúvida, aula que vem, vocês anotam aí, aula que vem a gente conversa sobre isso. O Moisés pode falar alguma coisa, ou eu mesma. Na semana a gente vai jogar aí a escala dos próximas 2 ou 3 semanas, viu? Ok. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem revelado a nós a tua palavra, o Senhor se revela como aquele que é, que era e que há de vir, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos prometeu que virá nos buscar e nós cremos nisso, que no tempo determinado o Senhor fará isso. E por enquanto o Senhor está com a gente, nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo habita em nós. E nós te louvamos, Deus, porque tudo que era para ser revelado, o Senhor tem revelado a nós e tem nos feito entender a tua palavra, Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós. Que o Senhor nos abra o entendimento cada vez mais, para que a gente cada vez mais venha aprender mais de ti. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor fará. Nós te pedimos que o Senhor abençoe o culto, que vai ser logo mais, e que o Senhor nos guarde e nos proteja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Foi um prazer dar essa lição com vocês. Até a próxima. Amém, pessoal. Boa tarde.